elementos de ligação, como chapas e cantoneiras, e meios de ligação, como soldas e parafusos. Então, aí a gente tem uma divisão agora. Ali na primeira explicação, a gente tinha aplicado a todos os detalhes construtivos, união de partes da estrutura, e aqui a gente separa, nós temos dois elementos, os elementos de ligação e os meios de ligação. Tá? Elementos de ligação e meios de ligação. Elementos de ligação, por exemplo, são chapas, cantoneiras. E os meios de ligação são os elementos que eu uso para uni-las, como soldas e parafusos. Bem, eu vou começar com uma perguntinha para vocês aí. O que é mais importante, pessoal? Os meios de ligação ou os elementos de ligação? Por exemplo, o que é mais importante? A chapa ou o parafuso, por exemplo? Me falem vocês. Rafael falou que são os parafusos. Só tem o Rafael na sala aí, gente? Mas o que é o mais importante aí? Ninguém, gente? Isso aí, Fábio. Os dois têm a mesma importância. Se a gente for pensar bem, no caso aí de uma estrutura, o que vai acontecer se a chapa der problema? O que vai acontecer com a estrutura inteira se a chapa der problema? O que vai acontecer se o parafuso quebrar? Se os parafusos quebrarem? Vai ruir também. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, quando a gente está falando de ligações, tudo ali tem a mesma importância. Por quê? Porque se der problema em um, vai dar problema em todos. Então, não adianta eu colocar uma chapa super resistente se o meu parafuso não vai dar conta. Né? Os dois têm que dar conta. Também não adianta ter um parafuso super resistente se a minha chapa é fraca. Né? Os dois têm que dar conta. Então, quando a gente fala de ligações, tudo ali vai estar dentro do que seriam as nossas prioridades. Então, aqui a gente vai ter aqui alguns exemplos. Nós temos uma chapa de ligação, que é um elemento de ligação. A gente tem aqui uma viga, a gente tem aqui um outro pilar. Aqui a gente tem uma solda, que é um meio de ligação. A gente tem um parafuso, que é um meio de ligação. Tá? Então, então, eu vou ter aqui alguns elementos de ligação, que vão ser os enrijecedores, as chapas de ligação, as placas de base, as cantoneiras, as tábuas de emenda, a parte de peças ligadas, envolvidas localmente na ligação. Então, enrijecedores são esses daqui, ó, pequenininhos que estão encostados no pilar aqui. Aqui eu tenho um enrijecedor de coluna. Eu tenho aqui chapas de ligação, né? Chapas de ligação, placas de base, cantoneiras. Então, aqui a gente tem uma cantoneira, talas de emenda. Tá? Então, a gente tem vários elementos que a gente vai ver ao longo da aula de hoje, qual a função deles, e esses elementos fazem parte, perdão, das nossas ligações parafusadas. Aqui a gente tem os meios de ligação. Tá? Temos, por exemplo, as soldas, parafusos, as barras redondas rosqueadas e os pinos. Então, aqui também são outros meios de ligação. Bom,
vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre vantagens e desvantagens da ligação parafusada e da ligação soldada. Ligação parafusada, facilidade de montagem e desmontagem. Então, a gente tem aqui a ligação parafusada, eu vou tiro, fácil montar, fácil desmontar, é de fácil inspeção, então eu consigo ver isso aí, se está bem parafusado ou não, se está parafusado. Tem uma economia de energia e também eu não vou necessitar de uma mão de obra qualificada, ou seja, a mão de obra é não qualificada. Desvantagens: eu tenho um custo maior, eu preciso arcar com parafuso e também com furação. E também o enfraquecimento das peças ligadas, porque a gente já viu, quando a gente vai fazer os furos, vai realizar os furos, há um enfraquecimento. As vantagens da ligação soldada: a ligação mais simples, menos elementos, melhor continuidade e menor custo. Então, é mais simples, né? Tem só um elemento, só solda, não tem porca, não tem parafuso, não tem, enfim, uma melhor continuidade, porque se eu tenho aqui, vamos supor, se eu vou juntar essa chapa mais cinza com essa chapa cinza mais clara, eu vou ter uns pontos entre eles, eu não vou ter nada. Se eu vou soldar, eu vou ter ali, ó, uma solda, então ter um maior espaço entre elas, mesmo que ela não seja inteira, mas eu vou ter ali uma melhor continuidade. Vou ter o menor custo, é mais barato. Desvantagens: eu preciso ter uma mão de obra especializada e eu preciso ter um controle de qualidade rigoroso. Okay? Então, por isso também que a ligação parafusada normalmente ela é feita em obra e a ligação soldada ela é normalmente feita na fábrica. Né? Mas, né, não, eu posso também ter ligações soldadas feitas em obra. Tá? Então, normalmente ela é feita na fábrica. Ah, a gente vai falar um pouquinho agora sobre algumas. Nós vamos ter peças. Né? A gente está falando de ligações, nós vamos ter peças. Essas peças, elas vão estar vinculadas umas às outras. Esses vínculos, a gente sabe que podem ser três: apoio móvel, apoio fixo e engaste. Tá? Dentro de uma estrutura, normalmente metálica, a gente vai ter mais apoio fixo, que são as ligações flexíveis, e as ligações rígidas, que são os engastes. Essas transmissões de esforços, elas vão estar ali, vão estar trabalhando ali dentro, né, de cada elemento, dentro de uma concepção estrutural, né, dentro de uma ideia. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre como se trabalhar isso. Não, já falei aqui só para lembrar, então, as ligações soldadas, já falei, elas vão ser mais indicadas em relação a ser usadas feitas na fábrica, e as ligações parafusadas mais usuais serem feitas em campo, justamente por conta do controle de qualidade. Pessoal, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vamos lá. Eu tenho duas pontes. Eu tenho uma ponte hiperestática, eu tenho uma ponte isostática. Qual delas vocês acham que é a mais segura? Né? As duas, na verdade. Né? A questão de ter uma situação isostática ou ter uma situação hiperestática tem a ver com uma concepção estrutural que o projetista vai ter na hora de fazer o projeto. Então, qual que é a diferença? A mais barata, por exemplo, qual é que vocês acham que é mais barata? Isostática ou hiperestática? A mais barata é a isostática. Ah, eu devo fazer a hiperestática quando? Quando for necessidade, quando tiver uma necessidade prática, porque ela vai ser mais cara. Eu vou ter que ter
mais elementos para serem usados. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Num concreto armado, né, como eu diferencio os três apoios na prática? Como eu sei quando é um apoio de primeiro gênero, ou seja, apoio móvel, um apoio fixo e um engaste? Concreto armado. Como que eu visualizo isso na prática? Estou fazendo pergunta difícil, não, gente. Né? Vocês já estão aí no nono semestre. Então, vamos lá. Como eu diferencio na prática os três apoios? Isso, viga, 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 pilar, enfim, parede, pilar. Ninguém aí, gente? Visualmente. Mas como assim visualmente, Fábio? Olha só, gente, é uma pergunta que não é uma pergunta, não é muito pergunta complexa, não. Estou perguntando assim, olha, como é que eu sei se é engaste, olhando assim, se é apoio fixo ou apoio móvel? O Fábio está falando. Bem, as apoiadas, né, o apoio móvel, sim, a gente tem uma separação física ali. Agora, e o engaste, qual a diferença? Apoio fi- Qual a diferença entre o apoio fixo e o engaste? Sim, mas como é que eu vejo isso, Pedro? Eu sei que ele não gira, mas como é que eu vejo isso? Como é que eu sei, olhando, se é um apoio fixo ou é um engaste? Né, quando ela tá apoiada sobre dois pilares. Quando ela está engastada, ela tem um beiralzinho. Não, 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 não. Olha, estou fazendo uma pergunta super simples de engenharia. Imagina vocês chegando lá na obra e não sabendo diferenciar, olhando assim, não sabendo a diferença entre um apoio engaste e um apoio fixo. Não é uma pergunta, não. Sim, mas Pedro é o símbolo no nosso caderno. Mas eu digo na prática. Vocês acham que, por exemplo, é, o engaste e o apoio fixo os dois estão embutidos, Pedro, né? Os dois estão embutidos, os dois estão juntos ali. Os dois estão concretados. Qualquer, entendeu? O apoio móvel, eu consigo ver, porque eu tenho uma separação ali. Eu consigo ver ali, tem uma junta. Agora o apoio fixo do engaste, não. É tudo concretado junto. E aí? Então vamos ver aqui. Ó, a gente tem aqui um engaste. O que acontece aqui no momento fletor? Tá? O que acontece no momento fletor? Quando é engastada, no momento fletor, ó, tende a
ele vai ser negativo. Então, ele vai ficar negativo aqui. Ele é transmitido de um lado para o outro, correto? De um lado para o outro. Quando ela está apoiada, no momento fletor ele é zero aqui na ponta. Então, ele é zero aqui na ponta. Então, eu não tenho uma transmissão do momento, mas os dois são concretados. Os dois são concretados. Então, aqui eu tenho um momento positivo e um momento negativo. Aqui eu só tenho um momento positivo. Tá? Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Vocês lembram, no caso do concreto armado, eu vou precisar ter uma armadura no lado de cima e aqui também vai ficar no lado de baixo. Por quê? Porque aqui eu vou ter um comprimento de ancoragem. Então, basicamente, eu vou ter duas armaduras nessa junção aqui, tá? Dos dois. Então, vou ter duas armaduras. Se eu tenho duas armaduras, que esse aqui vai complementar, que vai ser o meu complemento de ancoragem, que é a armadura ativa no momento. Então, quando eu tenho um momento, eu vou ter duas armaduras aqui. Quando eu só tenho aqui, por exemplo, um apoio fixo, a armadura ativa vai ser a positiva, né? Então, não vou ter necessidade de ter uma armadura em cima, porque eu não vou ter momento. Então, eu deixo isso aqui de um jeito, é concreto armado também, tá? Só que ele não vai resistir aos esforços de tração, porque não existem aqui, tá? Então, ou seja, não há uma transmissibilidade de esforços. Então, eu sei verificar se ele é engaste ou não só pela armadura, mas ele é concretado diretamente igual, tá? E é tudo concretado junto. É tudo concretado junto. A diferença é a armadura. Tô falando do concreto armado, tá? Não, eu pensei que o senhor tinha perguntado para diferenciar, mas já depois de concretado. Não, depois de concretado não vai ter muito Não jeito. dá para saber, né? Não dá para saber, né? A gente só tem que ver as armaduras para ver como é que vai estar. Como é que vai estar, como é que foi feita a armadura ou pela planta, né? Por isso que às vezes é difícil a gente, na hora que vai fazer o projeto, se a gente não tem a planta, tentar adivinhar o que foi feito, porque tem o que a gente chama de concepção estrutural, tá? Por exemplo, vamos lá, vamos pensar aqui. O que é uma concepção estrutural? O projetista ele vai pensar se vai ser necessário ou não fazer aquele ponto engastado ou apoiado. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Vamos pensar numa caixa d'água, um reservatório concretado feito em loco. Imaginem as paredes desse reservatório e o fundo. A união entre as paredes desse reservatório e o fundo, vocês acham que é engaste ou apoio? Professor, é, Pode falar, Fábio. me surgiu uma dúvida aqui nesses dois símbolos aqui do engaste e do fixo. Esse que transmite a reação aqui da viga no pilar, esse é o hiperestático, não é isso? Não, ó, hiperestático e isostático é uma coisa. Agora, quando a gente está falando de apoios, já é outra coisa, são os vínculos. Dependendo da quantidade de vínculos, da quantidade de engastes, de vínculos, né? De níveis de vínculos, essa minha estrutura pode ser hiperestática. Mas se eu só tiver um engaste, ela não é peristática, ela é isostática. Se eu tiver dois, aí vai ser hiperestática. Entendeu? Vai depender dos graus de liberdade, né? Isso, da quantidade que eles vão ter. Entendi. Porque esse fixo aqui é aquele que Ele é o 2, é o que tem o triângulozinho, entendeu? o E seu é, triângulo com aquela achurinha embaixo, né? isso. É o apoio fixo. Ele tem resistência em X e em Y, só não tem resistência ao momento. O engaste é só o rachurado, né? Ele tem os Ele é três todo ali, travado, né? tudo travado, tudo travado. E então, essa concepção estrutural. Então, a gente está falando que essa minha estrutura, a caixa d'água, entre as paredes e o fundo, ela vai estar toda engastada. Por quê?
Porque a caixa d'água, a gente brinca que a caixa d'água ela respira, né? Então, quando ela está cheia, ela vai ficar com as paredes, ela vai dilatar as paredes, o fundo também. Quando ela está vazia, eles voltam. Então, é como se ao longo do dia ela respirasse. Então, só que se eu colocasse só o apoio entre as paredes, o que aconteceria? Essa movimentação ficaria mais livre e poderiam aparecer fissuras entre as paredes e fissura entre a parede e o fundo. Fissuras numa caixa d'água é uma coisa desejável? Não, né? Não é desejável. Então, o que eu faço? Eu engasto isso. Para que eu vou diminuir a mobilidade, vou deixar ele mais rígido, para que, mesmo com essa movimentação, isso aí não se transforme em movimento nas juntas e não haja fissuras. Tá? Agora, vamos lá. Entre o tampo e as paredes, o que vocês acham? Apoiado. Pode ser um apoiado. Ele vai ser concretado tudo junto, né? Ele vai ser concretado tudo junto. Depois vamos supor, põe o fixo. Vai ser concretado tudo junto. Concretei tudo junto ali, pá, 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 pá. Não tem uma separação física, né? Tudo junto. Agora, não precisa ser engaste, tá? Por quê? Porque se aparecer alguma fissura ali, porque ela vai mexer, né? Ela vai mexer. Então, no que ela vai mexer, se eu engastar, vão aparecer mais forças, tá? Então, eu posso engastar também? Posso. Eu posso engastar também, mas eu preciso ter uma justificativa para o engaste. Porque se eu for engastar, vai ficar mais caro. Qual seria a justificativa? Por exemplo, se eu colocar uma antena, dessas antenas de telecomunicação em cima do reservatório de água, que tem muito em prédio agora, porque eles às vezes vão alugar o espaço, não sei o quê. Ah, aí sim, ó, que essa minha antena ela vai receber ventos, ela vai gerar um momento na base. Então, aí sim eu vou engastar, eu tenho uma justificativa. Então, eu vou ter que pensar na situação, e aí vou ver se vai ser necessário, e aí eu vou engastar, ou vou deixar apoiado. Né? Então, por isso que a gente fala que é concepção estrutural. Eu vou, sei lá, de repente eu deixo as vigas externas engastadas umas nas outras, as vigas internas movidas. Ou seja, eu vou pensar como é que essa minha estrutura vai se mover e vou utilizar e vou calcular da melhor forma possível, da forma mais barata possível. Então, por isso que a gente fala em concepção estrutural. E essa concepção estrutural, quem faz é o engenheiro, tá, gente? Mas professor, eu tenho ali o programinha. O programinha ele já parte em cima da concepção estrutural que o engenheiro vai querer fazer. E aí depois ele vai dimensionando tudo. Mas o programa ele não faz a concepção estrutural. Você que vai ter que avaliar como projetista, você que vai ter que avaliar como essa minha estrutura vai deformar, como você quer que ela trabalhe, tá? Para que ela fique mais barata possível. Então, eu fiz essa pergunta para vocês aqui em relação ao concreto armado. Mas como é que seria, por exemplo, em relação ao aço? Tá? Ao aço, a gente vai falar o que a gente chama de rotação relativa. O que é isso? Dependendo da minha ligação, que pode ser rígida ou flexível, eu vou ter ali algumas situações diferentes. Vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho um pilar, eu tenho uma viga. A maneira que eu construí aqui, eu coloquei elementos, eu coloquei um enrijecedor aqui, enfim, não tem espaço entre essa viga e esse pilar. É para deixar isso aqui o mínimo flexível possível, ou seja, ela é rígida. Tá? Então, qualquer deformação que eu tenha nessa minha viga, esse momento fletor oriundo dela vai ser transmitido para o meu pilar. Então, o pilar, por exemplo, ele pode sofrer deformações para justamente receber aqui esse momento que vem da viga. Então, essa é uma ligação rígida, um engaste aqui. Nesse B, por exemplo, qual que é a diferença? Vocês veem que eu tenho aqui um elemento, ó. Eu tenho aqui um elemento, pode ser aqui uma cantoneira, e aqui eu tenho uma viga.
aqui entre a viga e o pilar, vocês estão vendo que eu tenho um espacinho aqui, ó, pequeno, mas eu tenho. Para quê? Para que caso haja uma movimentação nessa minha viga, ela consiga se movimentar aqui livremente, sem fazer a transmissão dos momentos para o meu pilar, né? Ou seja, o momento aqui vai ser zero. Então, ele vai, olha só, ela deformou aqui e o pilar nem. Como é diferente do A, tá vendo que o A tem uma deformaçãozinha? O B não tem. Por quê? Porque aqui é uma ligação flexível, né? Aqui também eu posso colocar uma cantoneira, e aí a cantoneira deformou, mas não transmitiu esse esforço. Ela deformou, mas não transmitiu os esforços para o pilar. Tá? Então, ou seja, o meu pilar aqui, o momento aqui foi zero, que houve uma deformação. Tá? A gente vai fazer alguns exercícios hoje, vou pegar algumas fotos de obra, e aí daqui a pouco vou perguntar para vocês também, ver como é que vocês estão na identificação dessas estruturas exostáticas, aliás, se são rígidas, flexíveis, os vínculos dessas minhas estruturas. Então, aqui, Professor, sim. desculpa, nesse slide 9, esse que tem esse momento negativo, não é o apoiado que gera esse momento negativo? Não, aqui esse momento negativo ele é positivo aqui e negativo aqui. Por que ele é negativo? Porque ele está passando de um lado para o outro. Então aqui é um engaste. O... Aqui é um engaste. Porque se não fosse engaste, aqui ia ser zero. O momento aqui é Quando é zero. apoiado é zero no. Isso, é zero. Então, tanto é Ah, que só é negativo naquelas contínuas, né? isso. No final sempre é zero, né? Uhum. Ah, verdade. Beleza, acho que era isso que eu tava confundindo. Então aqui a gente tem uma diferença. Ó, vamos lá. A gente tem um momento. O momento a absorção do momento sempre ele é maior na ligação rígida. Nesse pórtico, tudo engastado, ou seja, a viga é engastada no pilar, que é engastada nas minhas fundações. Então, eu tenho todo o meu conjunto engastado. Então, todo o meu conjunto aqui é ligação rígida. Então, quando eu tenho um esforço na minha viga, esse momento é transmitido para o meu pilar, então a gente consegue ver como tem uma deformação aqui, e ele, por sua vez, vai transmitir para as minhas fundações. Tá? Obviamente, aqui embaixo, por exemplo, tem uma ligação flexível. Então, tem uma ligação flexível, tem aqui ou seja, esse meu momento aqui vai ser zero, meu pilar aqui, ele não vai receber esses momentos, e a minha fundação só vai receber a carga vertical, por exemplo. Eu não tenho momento aqui. Pessoal, o que é mais barata? A ligação rígida ou a ligação flexível? Quem é mais barata? Sempre a rígida é mais cara. Por quê? Porque eu vou precisar colocar elementos a mais, mesmo não só na fundação, né? Vou colocar elementos a mais na própria estrutura, para que ela se torne rígida. Então, tudo é mais caro. Então, eu só vou fazê-la rígida, ou seja, fazê-la engastada, quando realmente for necessário. Tá? Quando realmente for necessário. Beleza, então vamos começar a ver aqui. Então, ainda falando sobre os tipos de ligações, aqui eu tenho um pilar, aqui eu tenho uma viga. Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui para vocês, ver se vocês conseguem enxergar. Mas o que está dizendo? Ó, aqui, ó, eu tenho a mesma coisa parecida. Então, eu tenho aqui uma chapa com os parafusos, uma chapa com os parafusos. Só que aqui eu tenho uma folga, tá vendo? Ó, entre a minha viga e o meu pilar. Depois, quando eu mostrar umas fotos para vocês, vocês vão conseguir enxergar melhor essa folga. Só que precisa saber que ela existe aqui. Então, existe essa folga. Então, todo movimento que acontece aqui nessa minha viga, todo movimento que acontece aqui nessa minha viga, o momento não vai ser transmitido para o meu pilar. Tá? O momento não vai ser transmitido para o meu pilar. Beleza. Agora, nesse outro aqui, ó, eu soldei esse pedaço,
seja, eu deixei, não tem mais esse espaço que está soldado, esse espaço entre a minha viga e o meu pilar. E aqui eu coloquei o que eu chamo de enrijecedores. Por quê? Porque eu quero enrijecer essa ligação para que o momento que chegue aqui seja transmitido para o restante da minha estrutura. Nessa da esquerda, eu deixo essa minha estrutura mais livre possível para que qualquer movimento aconteça na ligação e não seja transmitido para o restante da minha estrutura. Então, a presença dos enrijecedores, eles são uma ótima dica quando eu quero fazer uma diferenciação entre a ligação rígida e a ligação flexível. Então, nesse caso aqui, eu tenho um momento, tenho uma força, enfim, tem um engaste aqui nesse ponto. Então, ó, professor, aqueles então que quando tem só. Não, vamos lá. Aqui eu tenho duas, ó. Ligação flexível e a ligação rígida. Os dois são com parafusos, né? Mas aqui é flexível, aqui é rígido. Então não tem, porque essa solda. Não, não, né? Não é bem isso. Mas o que eu posso dizer? Ó, olha a diferença desse da esquerda para desse da direita. Aqui eu não tenho os meus enrijecedores, aqui eu tenho os enrijecedores, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho um espaçozinho, né, para movimentação, tem um espaçozinho para movimentação, ou seja, essa minha estrutura aqui vai conseguir se movimentar sem a transmissão de esforços. Aqui, ó, é tudo, opa, aqui é tudo preso. Então, aqui eu tenho umas mísulazinhas, ó, que vão fechar esse espaço, eu tenho os meus enrijecedores, ou seja, toda essa estrutura aqui, ela se torna rígida. Como é que eu faço isso, então? Essa rotação relativa. Então, tem aqui minha viga, tem aqui as minhas cantoneiras, e tem aqui meu pilar. Eu vou, parafuso isso aqui, eu deixo uma folguinha. Né, para quê? Para que se acontecer uma deformação, essa deformação não ser transmissível para o meu pilar. Ou seja, eu chamo essa ligação aqui de ligação flexível, ok? É uma ligação rígida. Então, ela tem uma chapa, ou seja, toda soldada não tem espaço aqui entre, entre o meu pilar e a minha chapa. E aqui a presença dos meus enrijecedores. Então, a gente tem uma ligação flexível e a gente tem aqui uma ligação rígida. E por que eu uso, então, os meus enrijecedores? Então, vamos ver. Nessa da esquerda aqui, eu não tenho enrijecedor, né? Então, essa minha viga, ela vai conseguir, vai ter uma deformação, mas é uma deformação muito local, exatamente nesse ponto. Ou seja, o momento não vai ser transmitido para o pilar inteiro. Aqui não. Quando eu coloco o meu enrijecedor, eu tenho uma transmissibilidade de momento para todo o meu pilar. Eu posso ter também essa diferenciação aqui quando eu tenho uma treliça. Então, vamos ver, olha a diferença. Tem uma treliça. Quando eu tenho uma ligação rígida entre o pilar e a treliça, olha o que aparece aqui, ó, são os meus enrijecedores. Tá? Eu tenho aqui, não tenho aqui espaço, tenho aqui minhas estruturas. Aqui não, eu só tenho uma. Então, ligação flexível, ligação rígida. O nó das treliças pode ser feito também tanto com parafusos quanto com as minhas soldas. Pessoal, agora vamos lá. Aqui a gente tem duas vigas. Duas ligações, ligação A e ligação B. Essas duas ligações, o que vocês acham? Elas são flexíveis ou são rígidas? As duas são rígidas, as duas são flexíveis, uma é rígida, uma é flexível. O que vocês me dizem aí? Isso aí, gente. As duas são rígidas. A gente está vendo os meus enrijecedores, eu não tenho espaço. Só que uma é soldada, a outra
parafusada. Então vamos ver aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês. Me falem aí uma coisa. Essas vigas A, B e C, que tipo de ligação é essa? O que vocês acham? Vou dar até mais um zoomzinho aqui. O que vocês conseguem ver? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui um espaçozinho entre a B e a A? Tá vendo? Tem um espaçozinho aqui. Olha, desse lado aqui, desse lado também. A C a gente consegue ver melhor, né? Tem um espação. Então, o que vocês acham? Flexível, tá? Então, são flexíveis. Ah, pessoal, o que são as talas? O que são as talas? Bem, no caso dos pilares, no pilar de concreto armado, quando a gente tem um edifício, por exemplo, a gente sabe que o pilar ele tende a absorver as cargas de andar por andar, não é isso? Então, as cargas do pilar são cumulativas. Então, quanto mais alto é o pilar, menos carga ele tem. Quanto mais baixo o pilar, mais carga ele tem. Então, normalmente, você começa o pilar com uma seção, né? Teoricamente, você tenderia a diminuir a seção ao longo do prédio. Beleza. Então, como a nossa peça elas têm um comprimento limitado, então a gente vai ter que uni-las. Então, se eu tiver a mesma altura, eu vou usar essas talas aqui dessa forma. Se eu tiver alturas próximas, eu vou usar aqui, ó, né, talas com esse formato. A ligação soldada também, alturas próximas. E se eu tiver alturas diferentes, eu vou estar fazendo a união dessa forma aqui. Eu vou ter esse mesmo comportamento ali no estruturas metálicas. Emendas de vigas. Então, posso também fazer com emendas parafusadas com talas. E eu posso fazer também emendas soldadas. Essas emendas de vigas, elas podem ser longitudinais ou transversais, ter as mesmas características, né, tanto longitudinais quanto transversais. Base dos pilares. Então, aqui a gente vai ter umas bases dos pilares. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre quem é aqui engaste, quem é aqui apoio fixo, ou seja, quem é ligação rígida e qual que seria uma ligação flexível. Já vai entender aí como funciona cada uma delas. Mas beleza, vamos lá, gente. Me ajudem aí agora. Nessa ligação A, que tipo de ligação é essa? Rígida ou flexível? Rafael, sim, se você calcular diretamente, sim, tudo é cálculo, é exatamente igual. A letra A, gente, o que vocês acham? Aí entre o pilar e a viga. Então vamos tentar identificar, gente. Ó, o que vocês têm aqui em cima? Ó, a gente tem aqui, ó, os enrijecedores, tanto nesse sentido quanto nesse sentido. E eu ainda tenho aqui uma mísula para deixar isso aqui cada vez mais rígido. Ou seja, eu estou enrijecendo muito essa união. Eu não tenho espaço. Então, a letra A aqui é uma ligação, a letra A aqui é uma ligação rígida. Isso aqui é um engaste, ok? Vamos ver aqui na B. A1 e A2 vão ser o quê? Ó, eu tenho aqui um espaço, né? A gente tem um espacinho aqui, né?
Então, a 1 e a 2 são iguais, elas vão ser flexíveis. O professor, esse enrijecedor aqui, é porque não dá para ver, mas a 3 está engastada nela, tá? A 3 está engastada nela, ou seja, a 1 e a 2 estão apoiadas e a 3 está engastada. A 3 está engastada no pilar. Então, por isso os enrijecedores, por conta da viga 3. Pessoal, aqui, o que vocês acham? Isso aí, pessoal, vocês estão ficando bons. Ó, o espacinho aqui, né? Então, essa A, ela vai estar somente apoiada, uma ligação flexível. A B, gente, a B, o que que é? Então, se a gente olhar bem, ó, eu não tenho espaço, tá vendo? Tá tudo enrijecido aqui, eu não tenho espaço, tá tudo tá soldado. Eu tenho os enrijecedores aqui. Então, essa B é uma ligação rígida, tá? E a C? Olhem para a C aqui. Flexível, tá vendo? Ó, tem um espaçozinho, tá vendo? É, só nesse pedaço, a junção. Então, essa C, seja B, ela vai ser, ela é rígida com pilar, os dois pilares, a C, ela vai ser flexível. Pessoal, e a flexível, né? Então, a gente consegue enxergar aqui que eu deixo essa minha estrutura mais livre para que qualquer tipo de movimentação não faça surgir momentos nessa minha viga. Essa viga vai receber sua carga vertical. O momento aqui vai ser zero. A deformação vai acontecer somente nessa vigota. Né? No B, o que vocês acham que vai acontecer nesse B aqui? Ele é rígido ou flexível? Essa aqui já é entre o pilar e a base. Mas aí eu vou deixar aqui, tá, gente? Uma interrogação. Vou já responder para vocês. Vou já entender o que vai acontecer aqui. Mas só para dar um spoiler, quando é pilar é um pouquinho diferente, mas eu vou já explicar para vocês. Então vamos lá. Ligações usuais, pilar de fundação. Rotuladas, ou seja, base flexível. Base flexível, eu tenho somente dois parafusos. Parafuso aqui, vamos lá para quê? Para que se essa minha viga se movimentar nesse sentido, né? Nesse sentido aqui, nesse sentido ela não se movimenta, mas ela pode se movimentar nesse. Ou seja, eu tenho um espaço aqui para movimentação. Então, base flexível, ela é mais econômica, tá, gente? Então, eu vou colocar uma base flexível aqui. Inclusive, ela é uma das mais usuais, tá? É uma das mais usuais a gente fazer essa base flexível, no caso, por exemplo, de galpões. Então, a gente usa aqui uma porca, com o chubador, com o parafuso, enfim. E as bases engastadas, a gente vai ter quatro furos, para ter certeza que ela não vai se movimentar em nenhuma direção. Ela tem várias situações diferentes. Pode vir com mísula, pode vir com blocão, enfim, tá? Tem várias montagens diferentes. E mais uma coisa, no caso de bases engastadas, diferentemente
quando eu tenho pilar e viga, quando eu tenho um espaçozinho aqui entre a minha base e o pilar, eu aumento o grau de engastamento. Tá? Eu aumento o grau de engastamento. Então, quanto maior o grau de engastamento aqui, aliás, quanto maior o espaço, eu vou ter maior grau de engastamento. Ou seja, isso aqui é engastado mesmo. Ó, os 4 parafusos e o espaço. Isso aqui é diferente, como eu já falei, lá da viga. Então, quando a gente olha para cá, esse B aqui, 4 parafusos e um espaço, isso aqui é um engaste. Tá? Pessoal, então qual seria a ligação usual, por exemplo, em um galpão? Qual seria? Como eu já falei, tudo é concepção estrutural, né? Então o projetista vai fazer uma concepção do que ele vai querer construir e tudo mais. Agora, qual seria o mais usual? O que acontece mais? Por exemplo, aqui no caso de galpões. Então, eu vou ter aqui eu vou ter um engaste entre a minha viga e o meu pilar. Então, isso aqui é engastado. E entre o pilar e a base, eu rotulo. Tá? Então, aqui é engaste entre viga e pilar. E eu tenho aqui só um apoio, ou seja, só rotulado, flexível aqui na base. Então, no caso de galpões, essa é a característica mais usual. Pessoal, outra coisa. Eu tenho um projeto, né, na verdade, eu tenho um material, não sei se vocês já têm isso aí, que eu acabo dando para os outros professores também, não sei se eles já entregaram para vocês, que é um galpão inteiro, um memorial de cálculo de um projeto de um galpão inteiro de estrutura metálica. Vocês já têm esse material? Vocês querem que eu envie, caso eu não tenha? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar logo, porque senão eu vou acabar esquecendo. Só um segundinho, tá, gente? Eu vou colocar aqui no material de vocês. Só um segundinho. Estou pegando esse material aqui já vou salvar para vocês. Obviamente, tá? Esse material aqui, ele é mais completo, tá? Então, tem muita coisa que está aqui nesse material que vocês não vão fazer. Mas é só para vocês terem, enfim, ajudarem vocês, pelo menos no, na hora do projeto. Então, lá. Ó, já está lá no Classroom. Eu vou colocar o link aí para vocês. Eu vou mostrar rapidinho aqui, tá? Vou parar um pouquinho a apresentação. E mostrar para vocês aqui. Então, esse material é um material do CBCA, que é o Centro Brasileiro de Construção em Aço. Então, é um projetinho, isso aqui é de domínio público, tá? Então, por isso que eu estou passando para vocês. Tem explicando tudo sobre o galpão, documentos do projeto, como é que faz, comportamento, tipologia estrutural de construção, tá? Ações atuantes, carga de vento.
Pessoal, vento, em teoria, tá? E eu não devo explicar para vocês, porque em teoria acho que vocês já devem ter visto isso numa outra disciplina. Não lembro qual que é, mas não está no meu na ementa aqui. Mas vocês vão precisar calcular, acredito eu. Vocês podem usar o Visual Ventus, que é um software. Eu vou colocar aqui. Vocês, esse é do meu Visual Ventus. Vocês acham esse na internet? Caso vocês não achem, me falem na aula que vem, que eu coloco aí para vocês também, tá? Eu tenho ele, mas é fácil de achar. Aí, o que vocês vão fazer, basicamente aí? Então, calcular um peso próprio, jogar os cálculos para achar o vento, fazer aquelas combinações, né? Vocês vão fazer aquelas combinaçõezinhas lá que a gente já fez, em cima dos dados que vocês vão achar. Então, a carga permanente, ação variável, ação do vento, né? Vocês vão colocar dentro do projeto de vocês, vão achar as cargas. Esse aqui são cálculos de ventos, que o Visual Ventos vai fazer isso para vocês, tá? O Visual Vento faz. Aí depois vocês fazem as combinações. Ele vai mostrando tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui. Até o dimensionamento das estruturas. Dimensionamento das estruturas inteiras, etc. Então, é um material legal para vocês darem uma olhada, tá? Obviamente, como eu já falei, tem muito mais coisa aqui do que a gente vai ver no curso. Mas é um material bom para vocês terem. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Beleza. Então, a gente tem aqui alguns pontos, né? Opa. Aqui a gente tem uma chapa e flange de viga parafusada em pilar. Aqui a gente tem uma viga com ligação rígida por chapa de extremidade. Aqui uma outra ligação rígida também. Aqui aquelas emendas de chapas cobre juntas. Então aqui era justamente para fazer a conexão de um pilar com o outro. E aqui a gente tem uma chapa de base do pilar. Pessoal, essa chapa aqui de base, o que vocês acham? É rígida ou flexível? Isso aí, Keila. Isso aí, pessoal. Beleza, então vamos falar um pouquinho sobre os fatores necessários para se determinar a resistência de um parafuso. Então, a gente vai ver aqui, vai falar sobre o tipo de parafuso, vai falar sobre os esforços solicitantes, o tipo de furo, a superfície de contato e também sobre rosca no plano de corte. A gente está falando alguns assuntos aqui, a parte mais teórica na aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai estar entrando em dimensionamento propriamente dito. Tá? Bem, aqui nós temos um parafuso sextavado com rosca parcial. Pessoal, você sabe, aqui a gente tem esse parafuso, a gente tem um pedaço que não é rosqueado e um pedaço rosqueado. Nesse de baixo a gente tem uma rosca inteira. Você sabe o nome desse pedaço aqui que não está rosqueado? Esse aí chama fuste. Então, esse pedacinho aqui, a gente vai chamar ele de fuste. E deixa eu fazer outra pergunta. Quem é mais resistente, o fuste ou a rosca? Sim, com certeza, lógico, né? Ele vai ter mais área de aço, porque o outro, para poder fazer a rosca, eu vou enfraquecer aquele aço ali, vou retirar um pedaço daquele aço. Então, com certeza, o meu fuste, ele é mais resistente. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar aqui, ó, eu tenho duas chapas, né? Tem uma chapa aqui e tem uma outra chapa aqui.
Eu vou colocá-las nesse ponto e vou furá-las e vou colocar um parafuso. Tá? O fuste, tá? Agora, entre as minhas chapas, ou seja, entre essa união entre elas, eu chamo de plano de corte. Tá? Plano de corte. O plano de corte, o ideal é que ele sempre passe no meu fuste. Tá? A não ser quando eu tenho, por exemplo, parafuso sextaval. Por quê? Porque justamente é a minha área onde eu tenho mais resistência. Eu vou ter também a arruela e vou ter aqui a minha porca. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, básica. A arruela vai aonde? Na porca ou na cabeça? A arruela vai aonde? Na porca ou na cabeça? Pessoal, a arruela, vamos lá. A arruela, ela vai ser utilizada na parte que gira. Como assim? Vamos lá. Se eu for girar a porca, a arruela vai na porca. Tá? Que é o caso das estruturas metálicas. Tá? Então, no caso das estruturas metálicas, a arruela vai na porca, porque eu vou girar a porca. No caso, por exemplo, porque eu seguro ali e giro a porca. No caso, por exemplo, de móveis, que aí a gente está girando a cabeça do parafuso, então aí a arruela vai lá, tá? É ali, é realmente na cabeça, porque você vai girar ali o parafuso. Só que, nas estruturas metálicas, tá? A arruela, a gente vai girar a porca, ou seja, a gente vai usar a arruela lá, ou seja, na porca, tá? Estruturas metálicas. Então, os parafusos comumente utilizados em aço são do tipo barra redonda com cabeça prismática e rosca. Para instalação de parafusos, é necessário executar a furação nas peças a serem ligadas. A gente vai utilizar aí roscas do tipo padrão ANSI, ou NC. Então, nós temos aqui o meu fuste com diâmetro nominal e a minha rosca. Tá? Normalmente, a rosca ela tem 85, 0,85 do diâmetro nominal, ou seja, 85% aqui do diâmetro do fuste. Outra coisa também, o aço em que é feito esse meu parafuso, ele é um aço diferente, por exemplo, da chapa. Então, uma coisa interessante na hora que a gente for fazer os exercícios é fazer a separação, tá, do tipo de aço, que é a minha chapa, e do tipo de aço, que é o meu parafuso. E ter isso bem definido, para não confundir, que o aço vai ter características, o aço do parafuso vai ter características diferentes do aço da chapa. No aço do parafuso, eu tenho uma nominação da norma, ó, na cabeça dele, ou seja, eu tenho aqui o fabricante, eu tenho aqui a norma, então A325. Tá? A325. Como eu já falei, a linha de corte aqui, ó, essa linha verde, o ideal é que ela passe aqui, ó, no meu fuste, porque é onde eu tenho a minha área maior. Parafusos estruturais. Parafusos comuns, por exemplo, o aço A307. Normalmente a gente trabalha somente com ligações por contato, sem a necessidade de controle especial de aperto. Já os ASTM A325 e o A490, eles são mais indicados para ligações por atrito, mas eles também podem ser utilizados em ligações por contato, com a necessidade de controle especial de aperto. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre ligação por contato e ligação por atrito. São os dois tipos de ligação que eu vou ter. Aqui eu tenho uma norma, uma tabelinha, com os materiais usados em parafusos. Aqui eu tenho à esquerda, nessa coluna, as especificações, por exemplo, a ASTM A307. Vou ter a mesma subdivisão lá
das chapas, eu tenho o FY, que é a resistência ao escoamento, e o FU, que é a resistência à ruptura. Por exemplo, o STMA 307, ele só tem resistência à ruptura. Tá? O STMA 325, ele vai variar, né? Nas bitolas de 16 a 24 milímetros, ele vai variar o FY de 635 e o FU a 825 MPa. Já os acima de 24 até 36, eu vou ter uma variação de 560 MPa para o FY e 725 MPa para o FU. E assim sucessivamente eu tenho aqui diferentes. Então, por exemplo, o ISO 4016, ele chega a ter 1000 MPa de ruptura, e o STMA 490 chega a 1035 de resistência à ruptura. Posso ter cabeça hexagonal e posso ter também cabeça quadrada, no caso aí dos parafusos comuns. Os parafusos de alta resistência, eles vão estar aqui com a norma definida na cabeça do parafuso, o diâmetro, rosca, pega, enfim, goela. Bem, nos parafusos estruturais, as prescrições a favor deles estão na NBR 8800. Elas vão referir-se especificamente aos parafusos comuns A307 e aos parafusos de alta resistência A325 e A490 com rosca UNC. Pessoal, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. No caso, por exemplo, de uma obra com estrutura de aço, quantos tipos de perfil, no máximo, eu devo estar utilizando na obra inteira? Por exemplo, fazer uma viga. Calculei uma viga lá, sei lá, de 1 polegada, sei lá, uma viga X. Quantas vigas eu posso ter diferentes? Máximo quantas? Olha, o ideal é que eu tenha no máximo 2 tipos de vigas, tá? Diferentes. Por quê? Primeiro, porque é muito mais complicado eu fazer. Que viga que vai agora? Puta, viga XPTO. Eu vou lá, corro lá embaixo e vou atrás, e ela tá lá embaixo da multidão de todos os outros, eu vou ter que colocar para cima, enfim. Então, se a gente for pensar em logística, é muito complicado ter muitos tipos de vigas diferentes. A questão também da montagem, alturas diferentes me dificulta também, né? Na hora de montar, enfim. Esteticamente também não fica legal. Então, o ideal é que vai até 2. Perdão. E o parafuso? Os parafusos. Quantos tipos de parafusos devem ter numa obra? Na obra inteira. Se possível, um parafuso só, para facilitar, para a gente não errar, não colocar parafuso errado. E aí, isso é muito difícil fazer a conferência. Então, o ideal é a gente sempre trabalhar com um tipo de parafuso. Então, tentar utilizar apenas um diâmetro de parafuso na minha obra inteira. No caso de edifícios residenciais ou comerciais, normalmente a gente usa parafusos de 3/4 ou de 7/8, né, edifícios. E pontes, por exemplo, a gente vai usar parafusos de 7/8 a 1 polegada. Tá? Então, edifícios 3/4 ou 7/8 e pontes 7/8 ou 1 polegada. Pessoal, eu vou pedir. Não, isso é um chute inicial, Pedro, né? Normalmente porque a gente pode trabalhar em 3/4, 7/8 para começar o chute e fazer o dimensionamento, mas todos são dimensionados.
Essa é mais ou menos uma ideia. Eu posso ter parafuso de 1 polegada em edifícios? Pode. Tá? Posso. Pessoal, eu vou pedir um favorzinho de vocês. É um minutinho, só preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Vocês me aguardem aí um minutinho, já volto, por favor. Tá, gente, obrigado. Vamos lá. Aperto dos parafusos. Parafusos estruturais. Então, o aperto do parafuso é um aperto normal firme, que ele tem função de criar contato entre as peças ligadas. Eu posso já usar uma chave de impacto. Normalmente, esse aperto tem uma proteção inicial. O parafuso desenvolve uma força de proteção, fazendo com que as partes ligadas fiquem fortemente pressionadas entre si. Bem, aqui a gente tem alguns exemplos. No A, a gente tem uma ruptura, né? Então a gente faz aqui, tem a linha de ruptura que a gente calculou lá na última aula, né? A chapa arrebentou. No caso do B, por exemplo, eu tenho aqui uma ligação, o parafuso ficou inteiro, mas a chapa provavelmente era mais fina do que deveria e ela rasgou aqui. No C, ela não chegou a rasgar, mas ela teve um esmagamento, né? Ela esmagou aqui. E no D, o meu parafuso, a chapa ficou inteira, mas o meu parafuso provavelmente foi dimensionado menor, mais fino do que deveria, ele cisalhou, tá? Então, eu tive aqui um rompimento do parafuso. Pessoal, qual é a pior situação daqui? Qual seria a pior situação aí? Aqui ela falou que seria a D. Mais alguém aí, gente? O B, né? O Walter falou B. Bem, se a gente for pensar naquilo que a gente colocou no início da aula, qual é a pior situação? Todas, né? Porque todas eu vou ter fracasso da minha estrutura. Então, eu não quero que nenhuma delas aconteça. Então, quando a gente está falando de ligações, a gente está falando aí de todos os elementos. De todos os elementos. Se um elemento dá problema, eu vou ter problema em tudo. Então, mesmo o D, eu posso gerar um deslocamento ali e eu posso gerar problemas. Eu não quero nenhum deles. É que nem quando a gente falou, o ideal é escoar ou romper. Nenhum deles. Não quero que nenhum deles aconteça, né? Então, todos eles são importantes ali. Ou seja, todos eles são críticos para a minha estrutura. Quero que nenhum deles aconteça. Então, aqui eu tenho desalhamento do parafuso. Aqui eu tenho uma deformação excessiva do furo. Aqui eu tenho um rasgamento da minha estrutura. Então, aqui eu tenho até, a gente vai ver nas próximas aulas, a gente vai analisar essa estrutura como um todo. A gente vai ver o parafuso, a gente vai ver espaçamento entre o parafuso e a borda, o espaçamento entre parafusos, enfim. Quando a gente está trabalhando agora em ligações parafusadas, é como se a gente pegasse tudo que a gente já viu até agora no semestre e juntasse e calculasse inteira. Tá? A gente vai ver só que a gente já viu da última aula, das últimas aulas,
um videozinho sobre o ensaio de tração no parafuso. Agora a gente vai ver o ensaio de cisalhamento. Do you love Gantt charts? Here's how easily you can build one in Click. Aqui a gente está vendo a máquina de ensaio de cisalhamento, a mesma máquina de ensaio de tração. A única diferença é uma máquina universal, capacidade superior a 100 kN. Essa barra é colocado umas garras, pode ser também colocado para tracionar e também para fazer o ensaio de cisalhamento. Como é que ele é feito? Esse ensaio de cisalhamento. É colocada placas dos dois lados, então a gente vai colocar placas que vão ser fixadas em cada garra. No meio dessas duas placas eu vou ter um pino, um parafusinho, que vai fazer um elemento de ligação. É uma garra do tipo cone, elas vão estar fixando até as duas chapas, tá vendo? E o nosso parafuso. À medida que essas chapas elas vão se movimentando, esse meu parafuso vai sofrer um cisalhamento. Agora a máquina está se movimentando. A fricção entre as chapas vai fazer esse parafuso ser cortado no meio, como se fosse uma tesoura mesmo. Né? Você vê aqui o deslocamento ali do parafuso. E aí a separação, né? O cisalhamento em si. Aí já com um pino de alumínio. A separação. Os parafusos estruturais. A força cortante paralela à superfície de contato entre as partes a serem ligadas, elas podem ser através de uma ligação por contato, ou seja, quem está segurando, assim como a gente viu no vídeo, quem está segurando a junção, a ligação, é o corpo do parafuso. Então, ele que está resistindo à força de cisalhamento. Então, numa ligação por contato, quem segura é o corpo do parafuso. Numa ligação por atrito, quem está segurando aí não é mais o corpo do parafuso, porque eu aperto tanto esse parafuso que quem segura, na verdade, é o esforço, é o atrito entre as duas peças ligadas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma ligação por contato, como a gente viu lá no vídeo, duas chapas. Eu coloco aqui o meu parafuso e elas se escorregam, e quem segura é a resistência do próprio metal que está sendo colocado aqui. Na ligação por atrito, eu vou apertar esse parafuso de tal forma
né? A gente fala que é um parafuso protendido, que vão aparecer aqui cones de pressão, fazendo com que essas chapas fiquem muito justas umas das outras, e quem segura, na verdade, é o atrito entre as duas partes. A ligação por contato, a gente vai usar essa fórmula aqui para calcular a tensão de compressão e a tensão de cisalhamento. A ligação por contato, a ruína de uma ligação por contato submetida a uma força cortante pode se dar de diversas formas. Pelo cisalhamento do parafuso, que é o estado limite de ruptura, por cisalhamento do plano de corte. Então, no caso da ligação por contato, a ligação submetida a uma força cortante, esmagamento da chapa pelo parafuso pode acontecer, como a gente viu lá fora. Pode acontecer também o rasgamento da chapa pelo parafuso e a fricção do parafuso. Na ligação por contato, quando eu tenho, por exemplo, uma cantoneira, há uma ruptura da ligação entre furo e borda e a deformação da aba não conectada. Ligação por contato. Aqui, por exemplo, a gente tem duas chapas, certo? A superfície, o que a gente chama aqui de linha de ruptura, ela vai acontecer, esse plano ele vai ser justamente entre, por exemplo, eu tenho duas chapas. Eu teria aqui um plano entre a chapa e a cabeça, e a chapa e a porca. E esses planos não contam. Só vai contar os planos entre chapas. Então, aqui eu tenho um plano entre chapas, tá vendo? Entre a e a B. Então, eu tenho um cisalhamento simples. Nesse outro aqui, eu tenho um plano entre a C e a B aqui, né? A C e a B, CA, sei lá. E entre a B e a D. Então, eu tenho dois planos. Tenho dois planos de ruptura aqui. Ou seja, cisalhamento duplo, porque eu tenho dois. Aqui eu só tenho um, por isso que é simples. Tá? Força de cisalhamento de cálculo. Então, aqui eu tenho só uma, tá vendo? Então, a força aqui de FSD, vamos supor que essa força aqui seja 10 kN. A força dessa outra do outro lado vai ser 10 kN. Desse outro lado, eu tenho mais chapas, eu tenho duas para a direita e uma para a esquerda. Então, se eu tenho 10 kN aqui, eu vou ter 5 do outro lado, ok? Aqui eu tenho mais... Quando eu tenho uma ligação nesse sentido, eu tenho dois conjuntos de parafusos, a gente não precisa analisar os dois lados, analisa um lado só. Tá? Analiso um lado só e verifico essa estrutura. Então, nos parafusos estruturais, a pressão de contato dos furos ela engloba o esmagamento da parede do furo e o rasgamento entre os dois furos, entre furo e borda. A pressão que os parafusos exercem nas paredes podem causar a ruína das paredes por esmagamento. Nesse caso aqui, eu tive um esmagamento. Ligação por atrito. Então, aí eu vou ter parafusos de alta resistência com aperto controlado. A minha força de proteção, nesse caso, ela equivale a 70% da força de tração resistente nominal do parafuso. Então, eu vou ver a resistência nominal, eu coloco mais ou menos a força de proteção, 70% da tração resistente. A compressão gerada entre as peças origina um atrito responsável pela transmissão de forças na ligação. Ligação por atrito. Como garantir a proteção mínima? A gente pode ir pela NBR 8800, que ela vai colocar ali um método de rotação de porca para vocês, normal, para vocês terem ali manual, sem precisar de um torquímetro, nem nada. Então, esse método auxilia na hora de apertar essa porca. Ou a gente pode usar uma chave calibrada ou chave manual com torquímetro. Também está disponível na 8800.
00. Como é que é o método? O método consiste na rotação da porca e ela tende a controlar o alongamento do parafuso pelo número de voltas que eu vou dar nessa mesma porca, após o parafuso ter sido apertado o suficiente para que todas as peças estejam em contato. Então, eu vou lá, vejo o número de voltas. No caso, quando eu tenho uma chave calibrada, chave manual com torquímetro, a gente usa aqui, eu tenho aqui do lado a medição e eu consigo ver a proteção mínima dos parafusos. Quando utilizar ligações por atrito? Quando o deslizamento entre as partes conectadas for considerado prejudicial. Então, eu não quero que essas minhas peças deslizem. Ou quando eu tenho várias forças repetitivas com reversão de sinal ao longo do tempo. Então, aí eu uso uma ligação por atrito. Condição básica: não deslizamento entre os componentes. O que acontece, por exemplo, quando o atrito é vencido? Vamos supor, eu apertei, papapá, tive muita força, acabou o atrito. Aí fica só o parafuso e a ligação volta a funcionar só por contato. Tá? Ou seja, quem segura ali é o corpo do parafuso. Então, olha só. Então, eu tenho aqui uma ligação por atrito, tá vendo? Então, a minha força tende a aumentar, eu tenho pouco deslocamento. E aí, quando acaba o meu atrito, ó, tem um deslocamento grande. E aí, quem está segurando aí é o meu parafuso. E aí, ele tende aqui, ó, aumenta a minha força e aumenta meu deslocamento. E aí, até que ele rompe, porque a partir daqui eu tenho ligação por atrito, quando há o deslizamento, ele volta a ter uma ligação por contato. Ligação por atrito. Para verificação da ligação, a gente precisa levar em conta se o deslizamento é um estado limite de serviço ou um estado limite último. Tá? Geralmente, o estado limite de serviço, a gente vai usar uma verificação por atrito, e o estado limite último, verificação por contato. A STMA 325 indica ligação por atrito. A gente pode usar também como ligação por contato, só uma indicação. Aqui eu tenho alguns tipos de furo, meu furo padrão. Lembrando também que furo padrão parafusado, então eu posso ter um furo puncionado, que é um pouquinho maior. Furo pouco alongado, furo alargado, normalmente é puncionado. Eu tenho um furo muito alongado. Ligações centradas. A linha de ação da força atuante, ela tende a passar pelo centro de gravidade do grupo de parafusos. Parafusos com o mesmo diâmetro, a força se distribui igualmente entre todos os parafusos. Então, se eu tenho o mesmo diâmetro, eu vou ter uma distribuição igualitária entre todos os parafusos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui vários parafusos na linha de direção, em teoria, todos esses parafusos aqui vão ter a mesma força. Tá? Agora, se eu tenho aqui, por exemplo, tem uma estrutura, tenho aqui parafusos A, B e C. A minha pergunta é, eu vou apertar aqui essa placa. A força que vai para o parafuso A, B e C é a mesma? O que é que vocês acham, gente? Rafael falou que não. E o restante do pessoal aí? Vamos lá. Vou imaginar. O que vai acontecer? Minha força está aqui. O que vai acontecer com esse parafuso? Ele tende esse aqui ele vai apertar nesse sentido. Então, essa parte de A, ela tende a ir nessa direção. Concorda comigo? Quando você aperta aqui, ela aperta embaixo e essa parte de cima aqui desce, né? Então,
O A vai nessa direção. E o C? Quando ele aperta aqui, o C vai nessa direção. Vocês estão conseguindo visualizar, gente? Vai que aparecer um momento, né? Vai aparecer um momento. Ou seja, o A vai na direção e o C vai em outra. Vocês conseguem enxergar? Ó, vou colocar meu celular aqui, certo? Se vocês estão enxergando aí. E aí eu vou apertar vou apertar aqui, ó, nessa direção. A parte de cima não tende a vir nesse lado, a parte de baixo não tende a vir ao contrário, ó. Estão chegando aí na tela, ó. Entendeu, Eduardo? Entendeu, Jefferson? Vai rotacionar. Então, nesse caso aqui, a linha de ação de carga não passa pelo centro de gravidade. Então, posso ter alguns efeitos adicionais, como tração, cisalhamento, algumas dessas peças aqui. Beleza. Então, dependendo da posição dos meus parafusos, eles podem ser tracionados, eles podem ser cisalhados também. Como assim? Vou imaginar aqui, eu tenho duas chapas. Eu vou prender essas chapas com parafuso nesse sentido. O que vai acontecer se eu deslocar essa chapa aqui, ó? Esse meu parafuso ele vai ser esticado, ou seja, ele vai ser tracionado, né? Então, esse parafuso aqui, ó, ele está sendo tracionado. Se eu colocar minhas chapas nesse sentido e pregar aqui, colocar um parafuso nesse sentido, o que vai acontecer com o parafuso? Ó, quando eu movimentar minhas chapas aqui, é como se fosse uma tesoura. Ele tende a cortar. Vocês conseguem enxergar aqui essa diferença? Quando é tracionado e quando é cisalhado. Então, tracionado, cisalhado. Tracionado, cisalhado. A NBR 8800, ela apresenta algumas características que a gente vai analisar na próxima aula. A gente vai calcular uma sequência de normas, de cálculos, para verificar conceito de áreas, tração, cisalhamento, pressão de contato, ligações por atrito, por contato, disposições construtivas. A ANBR vai colocar para a gente afastamentos mínimos entre parafusos e bordas, e a gente vai seguir todas essas orientações. É como se a gente fizesse um checklist para saber se todo o conjunto da minha ligação parafusada vai estar dentro do pressuposto da norma. Se um deles não deu, a minha ligação não está boa. Tá? Então, a gente vai fazer esse checklist através desse dimensionamento da NBR 8800. Então, a ruptura, quando a gente for falar de ligação por tração, ruptura de um parafuso tracionado ou de uma barra redonda, rosqueada tracionada, sempre ocorre por ruptura de rosca. Tá? Então, se eu pegar um parafuso e aplicar uma tração, sempre vai romper na rosca. Por que vai romper na rosca sempre, gente? Menor área, né? Mais frágil. Então, a área de trabalho é reduzida para um valor compreendido entre a área bruta e a área da raiz da rosca, que normalmente é o 0,85 do FUST. O esforço de tração solicitante cálculo em cada parafuso é dado pela força solicitante cálculo atuante na região tracionada. Né? Dimensionamento da ligação, efeito alavanca. Quando a gente está falando da ligação entre o meu pilar e a minha base, pode aparecer o que a gente chama de prying action.
ou efeito alavanca. O que seria esse efeito alavanca? Essa minha estrutura aqui, se ela não for rígida o suficiente, o que vai acontecer? Se ela tiver uma certa flexibilidade, essas pontas elas tendem a tocar no chão. Então, quando eu puxar aqui para cima, cria como se fosse um efeito alavanca, que cria uma força contrária aqui aos meus parafusos. Então, ela vai depender da rigidez, da flexão nas peças envolvidas. Ou seja, ele vai aparecer quanto mais flexível for a minha peça. Tá? Chapas muito espessas, ou seja, se eu tiver uma chapa espessa sem nenhum tipo de flexibilidade, não vai apresentar deformação e eu não vou ter a minha prime force, meu efeito alavanca. Tá? Aqui, ó. Ou seja, se eu tenho 2T para cima, eu vou ter 2T para baixo, tá ok. Né? Chapa espessa, não apareceu a minha força Q aqui. Agora, se eu tiver uma chapa pouco espessa, ou seja, se eu tiver uma certa flexibilidade, eu tenho que levar esse Q na hora de calcular. Então, eu tenho 2T para cima, mas só que 2T, eu tenho que levar em consideração que vai ser T, eu tenho que dimensionar o parafuso para aguentar T mais Q, ou seja, metade tenho 2 parafusos, que seria TT, né? Mais a força de Q, que é o efeito alavanca. Então, tem que levar em consideração nos meus cálculos. Então, eu posso ter aí o dimensionamento das ligações excêntricas, tanto por corte quanto por flexão. Então, no caso aqui, desse primeiro aqui, vai ser todos os parafusos por corte. No caso desse da direita aqui, todos os parafusos por tração. Tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Fico aberto aí a perguntas. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora aí para vocês. Eu quis deixar uma coisa bem instintiva para a gente entender o funcionamento de uma estrutura de aço, como é que ela vai funcionar, como vai funcionar também ali a questão das vinculações, se é engaste, enfim, espero que tenha sido interessante para vocês aí, principalmente na área de concreto, porque são perguntas interessantes, gente, e a gente sempre deve fazer nas aulas perguntas como é isso na prática, tá? Eu espero que tenha conseguido trazer para vocês. Então aí fiquem com Deus e a gente se vê na próxima semana. Aliás, amanhã, né?